Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui para mais uma leitura e a gente vai tentar entender o que tá no momento de vocês, tá bem? Então vamos lá. Temos 3 grupos, 1, 2 ou 3. Se você precisar, você pausa o vídeo para escolher o seu grupo. Grupo 1, temos essa pedra aqui. Grupo 2, essa pedra. E o grupo 3, essa pedra. Então, escolham entre grupos 1, 2 ou 3. Eu vou começar a leitura pelo grupo 1, tá bom? Opa. Olha o segredo aqui escapando. Aí. Então, vamos lá. Grupo 1. Vou deixar aqui. E a gente vai começar a leitura. Então, lavanda. Cerque-se de amor. E aí aqui temos Mrigashira. Bem, vamos lá. Gente, vou precisar tomar uma água, tá? Só um minuto. Aqui, eu sinto que eu tô falando com pessoas que sentem que não foram muito bem acolhidas em algum tipo de grupo, tá? Por certos tipos de opinião, por ser um grupo com ideias muito rígidas, muito fechadas. E é como se você se sentisse um pouco excluído, assim, do mundo. Só que aí o que fala? Fala aqui que tem algum grupo, tem uma tribo, né? Que vai de acordo com o que você acredita, que também tem valores parecidos com os seus. Não pare de buscar, tá bem? Esse grupo. Porque é como se você fosse uma pessoa que gosta muito de pesquisar, de entender determinados assuntos. Então, você é uma pessoa, vamos dizer assim, que gosta de mudar de ideia. Então, vamos supor, você está lá lendo o jornal e tem uma colocação de alguém que te faz repensar uma coisa da vida. E aí você pensa, nossa, que legal, né? Se eu não tivesse lido isso aqui, eu ia continuar com aquela ideia fixa. Então, você é uma pessoa que, eu não digo que é sem limite, sabe? Que não acredita no que em si. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando aqui é que você é uma pessoa que se permite a mudança. Não gosta de ficar estagnado ou estagnada. Tá sempre buscando se aprimorar, né? Informações, principalmente. E você... Tudo bem, né? Não se dá bem com certos tipos de grupo. Vão ter pessoas que vão ter valores parecidos com os seus, então calma. Isso aqui não significa que você é falso ou que você é falsa, é só que você entende que às vezes você tem um ponto de vista que não é muito legal e que ok, mudá-lo, não tem problema nenhum nisso, né? Então vamos lá. O que mais? Hierofante. As de copas. É o que eu senti. E o outono, equinócio, meu Deus, peraí, equinócio de outono. Tá, o que que fala aqui pra mim? Que você é uma pessoa, lembra que eu falei? Que tem os seus valores? Só que é como se você fosse uma pessoa um pouco
inconvencional, não convencional. Gente, eu vou pedir desculpa, porque às vezes eu vejo algumas palavras no inglês e eu não lembro muito bem como traduz. E aí eu acabo inventando a palavra, mas tá dentro do contexto, então vocês vão entender. E quando não, eu explico. E aí, o que que acontece? Você tava dentro de um grupo que de alguma maneira tava te reprimindo, né? É como se você não tivesse conseguindo ser verdadeiro com o que você acredita. E você tava se sentindo preso de alguma maneira, acuado, é essa a palavra. Acuado ou acuada. E porque é como se essas pessoas quisessem incutir, né, colocar dentro de você a crença delas. Então você tem que acreditar no que eu acredito. Para alguns, isso aqui pode estar falando de questões espirituais. Então, você estava frequentando alguma religião, você percebeu que não era bem aquilo, e é como se você sentisse, eu não tô falando só aqui no sentido da religião, isso vai fazer sentido para uns ou para outros só. Mas independente de que contexto seja isso aqui, você sente que é como se alguém estivesse tentando forçar alguma coisa, né? Alguma ideia para dentro de você, algum tipo de valor. E aí você tá nesse momento entendendo que ok, né? Alguns já saíram desse grupo e alguns estão se preparando para isso. Então agradeça, entenda que ok também não ter se dado bem em um lugar, cada um tem sua turma, né? E tá tudo bem ir atrás de tentar entender com o que é que você se alinha, tá bom? Não se culpe, não se julgue, cada um tem um tipo de construção interna, gente, cada um tem um tipo de valor. Ó, 9, olha lá, ótimo, maravilhoso isso aqui. De fato, tá? Eram valores muito fixos que essas pessoas estavam tentando colocar em você. E aí tem a coisa aqui, né, deles verem em você um potencial de, olha, essa pessoa parece uma pessoa boa pra estar aqui com a gente. Só que não respeitaram a tua individualidade, e você sente essa necessidade aqui, com clareza, com muito discernimento, de se afastar, né? Isso mesmo, tá certo. Mas tem uma coisa aqui dentro de você, né, que fala esse Cavaleiro de Espadas, que você tá, de alguma maneira, indo contra essa decisão que você quer tomar. Então, para alguns, pode ser que vocês estejam se culpando, do tipo assim, olha, mas essas pessoas me acolheram tão bem, por que que eu não vou ficar ali? Gente, isso é desrespeitar um limite seu, tá? E começa assim, quando a gente começa a desrespeitar os nossos limites, a gente permite que as outras pessoas também desrespeitem os nossos limites. Então, isso aqui também é uma forma de autocuidado, é você não ir além de onde você acredita que você deve ir pela crença, pelo outro, tá bom? Então, aqui tá falando, olha, tá tudo bem. Você não ter, ok, te acolheram. Isso não quer dizer que você tem que se afastar permanentemente, mas isso quer dizer que esse não é um grupo ao qual você pertence. Você precisa entender isso. E também precisa entender que tem um outro grupo lá fora que vai te acolher muito bem, mas que também vai ter os valores parecidos com os seus. Existe esse lugar, tá? Esse lugar aqui no sentido desse sentimento, né? Desse acolhimento, desse pertencimento. Existe, isso existe. Mas você precisa aceitar que precisa procurar por esse grupo, que não é esse lugar onde você tá agora, tá bom? Vamos lá. Não sei se eu posso mostrar essa carta. Aqui fala, né, de attachment, que é aprisionamento, né? Você tá se sentindo preso ou presa. Deixar ir, restrição, medo. Então, pode ser que vou deixar ela virada aqui, que eu acho que eu não posso mostrar essa carta aqui, porque, enfim. Então, o que que fala aqui? Que você pode ser que também esteja com medo porque você não sabe como essas pessoas vão receber. E aqui, gente, não importa como vão receber, você tá indo em busca do seu lugar, é só você não ser
digamos assim, não faltar com educação, né? A gente precisa sempre agradecer, aqui fala, né, de expressar gratidão, de falar que o momento agora não é esse, que talvez você esteja aberto ou aberta para outras coisas, mas não abra para que essas pessoas desrespeitem o seu limite. Então, olha, não acredito nas mesmas coisas que vocês, vou buscar por outras coisas, mas eu agradeço, o tempo que eu fiquei aqui foi de imenso aprendizado e ponto final, tá? Estou indo embora. Não tenha medo de expressar os seus limites, tá? E tem aquela coisa, né? Quando a gente fala não para alguém é quando a gente percebe, quando a gente descobre qual que é o real vínculo que a gente tem com aquela pessoa, né? Enfim. Vamos lá. E final, conselho final, saúde. Agora é uma hora excelente para começar um novo programa, né, de exercícios ou uma nova dieta. Muitas amizades novas estão no horizonte, então olha, pode ser que você esteja muito perto de encontrar esse grupo aqui, esse aqui, ó, que vai te acolher, que tem os valores parecidos com os seus. E aqui, quando fala de novo programa de exercício ou nova dieta, a gente também tá falando de nutrição, né? Quando a gente fala de acolhimento num grupo, de valores, a gente também se sente nutrido, né, emocionalmente, e bem nutrido mentalmente, isso é muito importante. De uma maneira saudável, né? E aqui fala, olha, faz total sentido, isso até melhora a tua saúde, né? Todas elas, quando você vai em busca disso, quando você se respeita, tá bem? Então é isso aqui, pessoal. Para quem escolheu essa pedra, o grupo 1, a mensagem para vocês foi essa. E é isso. Espero que fiquem todos bem, que vocês encontrem o que é que vocês estão buscando, né? Esses grupos aí que vocês estão buscando. E é isso. Tchau, tchau. Obrigada. Para quem escolheu grupo 2 ou esta pedra, vamos ver quais são as mensagens que tem aqui para vocês. Flor, seja honesta consigo mesma. E a casa 3. Tá. Casa 3 é uma casa que fala também, peraí, da nossa educação inicial, não dos valores da família, mas dos valores que nos são ensinados, por exemplo, os ensinamentos que a gente aprende na escola, quando a gente é criança. E aí, tem uma coisa assim de você sentir que você está fazendo algo de errado. Mas não é bem isso. Porque é como se você tivesse sido ensinado ou ensinada alguma coisa, algum valor, alguma experiência de vida assim, de uma maneira muito pouco flexível. Do tipo, olha, pode ser, é só assim que não pode ser de outro jeito. Só que você, de alguma maneira, tá se descobrindo que isso aí que te ensinaram que não é certo, que não é pra ser assim, você gosta disso. Eu posso estar falando um monte de coisa aqui, tá? Vamos dizer, peraí, deixa eu tentar dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de carreira, porque fica mais ilustrativo. Vamos dizer assim, seu pai, sua mãe, alguém fala assim, nossa, mas a profissão que você precisa ter é médico, porque é médico que é uma profissão renomada, tal. Só que aí você quer ser botânico.
E aí, agora, a profissão de médico? Mas eu tenho que ir atrás disso, porque me ensinaram que médico é uma profissão renomada, na escola falaram, né? A escola era toda, sei lá, voltada para isso, pra gente já ter um ensino bom para começar a fazer essas coisas de medicina desde cedo. E não é que a medicina não seja uma coisa boa, é que você se sente feliz sendo botânico ou botânica, entende? A gente pode estar falando aqui de mil coisas, tá? De profissão, podemos estar falando de amizade, podemos estar falando aqui de opção sexual, podemos estar falando aqui de mil coisas, tá? Vamos tentar entender melhor. Cavaleiro de paus, 9 de paus e 10 de copas. Tá. Pera aí. Tá. Ou aqui a gente pode estar falando também de coisas do tipo assim, que ensinaram você a ter uma família de pote de como que chama, de comercial de margarina. Então, só que aqui você se sente feliz sendo uma pessoa mais solitária, né? Tendo suas aventuras. E aí depois você descansa, tá no seu tempo. E ok, você tem uma completude emocional, só que aqui me parece que é muito mais estando com a sua própria família, né? Com pais, avós, avós, irmãos, tios, né? Papagaio, cachorro, gato, enfim, todo mundo. Mas não tendo a sua própria família. É como se você fosse um espírito livre. Não tem problema nenhum nisso, né? Só que aqui pode ser que você tenha sido criado numa uma questão assim, quando você era pequeno, pequena, para ter uma família. E aí você tá se culpando muito, muito, assim, porque você tem uma disposição diferente. E não tem problema nenhum com isso, né? Eu acho que eu indicaria aqui fazer terapia, se é que você já não faz, que não tem problema. Às vezes a nossa família, a família que a gente constrói é a gente com a gente mesma, a gente com os nossos amigos. E tá tudo certo, né? Vamos tentar entender melhor. Opa, peraí. Diferente. O que tá falando aqui, né? Que você precisa entender essa sua natureza. Porque senão você vai ficar numa coisa de você faz isso. Então vamos dizer, você tem ali uma... Você sai com alguém. E você não quer nada mais que isso, né? Você quer só aquilo. Essa saída e fim. Só que quando você tá no seu espaço, quando você tá ali limpando, tá se organizando, tá cuidando da sua vida fora desse momento, é como se você ficasse com uma dor muito grande dentro de você. Do tipo assim, poxa, né, um desgosto muito grande de, olha o desgosto que eu tô causando pra minha família, eu não consigo construir isso, né? Construir o que eles esperam. Só que o que a gente precisa entender não é que a gente tá aqui para construir o que a nossa família espera da gente. A gente tá aqui para construir o que a gente espera da gente, com o que a gente se sente bem, né? É isso que a gente precisa entender. E não tem problema, né? Cada um tem um tipo de estrutura, um tipo de construção, um tipo de entendimento do mundo. E não tem nada de errado com isso. Você só é diferente, como tem pessoas que também são como você, tá? Só que aqui precisa, né? Uma coisa que precisa e precisa mesmo, com essas pessoas que você tem esse tipo de relacionamento, você precisa deixar claro, porque isso é responsabilidade emocional, né? Que aquilo não vai levar a lugar nenhum, que é só isso que você quer e que não adianta, né? Essa é a sua estrutura, certo?
E não que isso também não possa mudar em algum momento, mas é que aqui você precisa deixar de se culpar. Porque esse é o seu momento, né, de ser assim. Pode ser que mude, pode ser que não mude, pode também. E não tem problema se mudar, e não tem problema se não mudar. Né? A gente precisa aceitar que é o que a gente consegue agora. É como eu sou agora e a maneira como eu consigo me sentir bem agora. Só que a gente sempre precisa lembrar de a responsabilidade emocional, né? E com o nosso corpo e com o corpo dos outros. Né? Também mental, os limites, né? Ter uma boa comunicação sempre é muito importante, mas se você tem todos os cuidados, não tem porquê, né, sentir essa culpa. Então aqui eu indicaria grandemente fazer terapia, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu posso mostrar essa carta. Não posso também. Vou mostrar rapidão e vou tirar, tá? Cura. Reconecte-se com a sua verdadeira natureza. Eu vou deixar ela aqui assim. Então, o que fala é para você se curar dessa coisa de entender que você acha que você tá fazendo algo errado. Precisa curar disso, porque você não tá. Você tá fazendo as coisas dentro do que é a sua estrutura, a sua verdadeira natureza, que é o que tá escrito ali na carta. Precisa se reconectar com você e sentir o que é que te faz fazer bem. Se sentir bem, isso te faz sentir bem? Ok, tomando todos os cuidados, não tem problema nenhum. E aí o que sua família espera de você, aí é problema deles, tá? Porque você não tá fazendo mal pra ninguém aqui. Você só não tá cumprindo expectativas que as outras pessoas têm de você. E a gente faz isso o tempo todo, né? Por isso que eu tô falando que eu precisaria, né, fazer terapia. Por quê? Pra você conseguir lidar com essa frustração das outras pessoas, com não cumprir o que as outras pessoas esperam de você. Porque a gente, sinceramente, já faz isso, tá? E aí você precisa entender isso e interagir até de uma maneira mais leve, né? Que tá tudo bem você viver sua vida. Vamos ver aqui. Mudanças. Tome tempo de problemas ou conflitos ou se aproxime calmamente, suavemente, para evitar causar mais conflito, né? Mais preocupação. Então, é como se fosse assim, challenges, desafios, né? É como se tivesse assim, olha, vai ter ainda essa questão da sua família, mas evite. Sempre que eles entrarem nessa temática, você troca de assunto, você fala sobre outra coisa, fala, não tô me sentindo confortável para falar sobre isso com vocês. Não quero falar sobre isso, né? Isso é o quê? Isso é colocar limites, tá? Você não precisa falar da sua vida para ninguém se você não se sente bem com isso. Isso é um limite, tá bom? E precisa aprender a lidar com eles, tá certo? Então vamos lá, acho que é isso. Precisa escutar mais a intuição também, tá? Então finalizamos. Pessoal que escolheu aqui essa pedra, o grupo 2, a mensagem foi essa. É isso. Espero que fiquem todos bem. Muito obrigada. E até logo, até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal que escolheu esta pedra, ou grupo 3, será que ela vai parar? Parou. Vamos lá. Asas, você nunca precisou de asas para voar.
Revati. Olha, eu tô falando aqui com pessoas que não reconhecem tudo o que são. Não reconhecem. Vocês são pessoas muito doces, são pessoas geniais, são pessoas muito sábias, têm muito conhecimento e sabem usá-lo. São pessoas que não cobiçam, tá, a propriedade alheia, são pessoas que sabem lidar com o que der e vier. Vocês têm muitas habilidades, assim, vocês são pessoas muito inteligentes, muito mesmo. Só que vocês não conhecem, não reconhecem, sabe quando tipo assim, tô voando, mas nem percebi que não tenho asa, não preciso pra isso? É isso que eu tô falando aqui. Vocês não reconhecem o teu próprio poder, vocês não conseguem ver, se enxergar. Sabe aquela coisa da borboleta não ver as próprias asas? É isso aqui. Vocês viram essa frase algum dia, era muito pra vocês. Então assim, vocês não se reconhecem como são, tá? Com a grandeza que vocês têm. Vamos trabalhar autoestima? Vamos lá. Ó, 4 de copas. Tô entendendo. Veja só. E eu tô entendendo aqui por que vocês têm essa dificuldade. Na vida de vocês, vocês tiveram, né, muitas oportunidades, vocês queriam e vocês não conseguiam, mas aqui isso fazia com que vocês sentissem que a culpa era de vocês, que tinha algo em vocês que estava errado, e era por isso que não estava dando certo, tá? E aí vocês sempre não tinham confiança em si, né? E parece aqui que isso aconteceu repetidas vezes, né? Porque você introjetou isso. Então, então a culpa é minha, né? É comigo. E não é bem assim. Aqui vocês só tiveram uma série de situações desfavoráveis para vocês. Então, não tem nenhum tipo de problema com vocês. E aqui, principalmente quando eu tô falando de relacionamentos amorosos, tá? De sentir que você tem uma vida harmoniosa também. De que você fez boas escolhas, então você sempre julga que você não faz boas escolhas. E não é bem assim. Por causa dessas experiências, dessa dificuldade de se relacionar com outras pessoas, independente de como isso tenha se manifestado, é como se vocês tivessem essa dificuldade com autoestima, com autovalor, com autocuidado, com autoamor, de olhar e falar assim, não, mas eu acho que eu sou bem pouco. Porque veja só tudo isso que aconteceu. Quando, na verdade, o olhar de vocês deveria ser, olha, apesar de tudo isso que aconteceu, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu tenho aquilo, tá? Vamos lá, esclarecer mais. Então tem uma dificuldade, uma questão assim de vocês precisarem elaborar e precisa fazer terapia. Eu não sei se vocês já fazem, mas precisa, porque a carta da Rainha de Copas, pra mim, o rei também fala, né? Mas a Rainha de Copas fala pra mim da pessoa que faz terapia, né? Que tenta entender, que tá tentando ali elaborar tudo o que aconteceu. E é como se você precisasse disso, voltar, né? Com ajuda, com auxílio de uma pessoa que tem esse conhecimento para te ajudar, para olhar para tudo isso que aconteceu de uma outra maneira, tá? Porque é isso, você se segura, né? Você se restringe de novas oportunidades e fica pensando que tem algo de errado, é como se a sua cabeça aqui ficasse a 1000, tá? E você se retirasse, tem uma coisa assim de evitar, passar a ter evitado, né, os relacionamentos.
Quando na verdade você não é esse bobo aqui virado de ponta cabeça. Você é esse mago. O mago é aquele que anda por todos os caminhos, que tem tudo na mão para fazer o que ele precisa. Então você precisa se olhar dessa forma aqui. Você precisa se entender, tá? Dessa outra maneira, só que para isso você precisa de ajuda, precisa de terapia, de alguém que saiba organizar. E a temperança, né, que fala que precisa curar essa questão com relacionamentos. E aí, eu acho que para uma grande maioria, você talvez vai precisar voltar lá no relacionamento que você tem com seus pais, tá? Do tipo de... Como é que você desenvolveu, né, os relacionamentos a partir do relacionamento que você teve com seus pais. Psicologia, psicanálise, tá? Força na peruca e vamos. Terapia aqui super importante. Vamos lá, essa aqui eu posso mostrar. É uma mensagem de amor. E o que é isso tá falando aqui? Fala da Sagrada Mãe Terra, né? Que você também tá aqui para viver o amor, né? Também tá aqui para viver relacionamentos saudáveis. Só que para isso você vai precisar olhar para essas questões, tá? Burnout, uau. Seu trabalho duro verá resultados, mas a sua saúde precisa ser mantida. Então faça uma bateria de exames com os seus médicos, dentistas ou profissionais de saúde. Tente manter um tipo de vida muito saudável. O que tá indicando aqui pra mim? Que você, como uma pessoa que não se evita de alguma maneira, né, se relacionar com outras pessoas, principalmente quando a gente fala de romance, você tá colocando essa energia num outro lugar, que é trabalho. E você pode estar causando um desgaste, tá? Pra você mesmo, que você não tá percebendo. Então, gente, de verdade, terapia é uma coisa muito séria. Porque você vai precisar entender esses mecanismos que você tá colocando, digamos assim, que pra minimizar esse sofrimento. Ah, Júlia, mas não é sofrimento, né? É o quê? Se não é sofrimento? A gente tende a manifestar, né, os sofrimentos de uma maneira que a gente às vezes não entende, né? Enfim. E é isso, pessoal que escolheu aqui esse grupo, o grupo dessa pedra. A mensagem foi essa. Espero que fiquem todos bem. E até a próxima. Beijinhos, até mais. De poema. Tchau, tchau, gente.